Rubens e Luísa eram um casal, eles tinham um filho chamado Felipe. Luísa não podia ter mais filhos e o casal resolveu adotar um filho também. E aí seguiram o caminho bonito da adoção e adotaram o Paulinho como filho. Agora, além do casal, era o Felipe e o Paulinho. Depois de assinar a documentação, Paulinho era filho deles por direito. Tinha todos os direitos que o Felipe tinha. Rubens e Luísa sabiam que Paulinho agora era tão filho deles quanto Felipe, que era um filho natural. Dessa forma, viveram muito bem. O Felipe agora tinha um irmão, que era o Paulinho, e o Paulinho tinha ao Felipe como irmão. Paulinho sabia que ele era filho daquele casal agora, por adoção. Ele tinha plena consciência disso. Mas Paulinho não sabia o que era ser filho naquela família, com aqueles pais que ele agora tinha. Então, o que aconteceu? Como Felipe e Paulinho se deram muito bem, o Felipe ensinou Paulinho como era que funcionava aquela família. O que os pais gostavam, o que os pais não gostavam, que horas acordavam, como era a escola que eles iam frequentar. Enfim, o Felipe ensinou tudo a Paulinho. E Paulinho foi ouvindo, aprendendo, assimilando. Um ano depois, não havia qualquer diferença entre Felipe e Paulinho para o Rubens e a Luísa. Era como se Paulinho tivesse sido filho deles a vida inteira, um filho natural. Porque ele assimilou muito bem a dinâmica da nova família na qual ele estava. Essa história tem muito a ver com o que eu vou falar hoje acerca da Trindade. Este é o curso A Trindade e Você. Esta é a aula número 8, que tem como título Aprendendo a Ser Filho. Eu sou o professor de teologia Watson Rocha e eu convido você a vir estudar teologia comigo, a Trindade comigo. Assista às demais aulas deste curso. Qual é o grande propósito de Deus em relação à humanidade? Salvá-la. Como ele faz isto se o ser humano é pecador e merece a condenação por parte de um Deus justo? Uma condenação justa, diga-se por sinal. Primeiramente, ele resolveu o problema da nossa culpa, do nosso pecado na cruz de Cristo. Ali, nossa culpa foi paga, completamente, inteiramente, com a morte do Filho natural de Deus, chamado Jesus. Em segundo lugar, Deus, o Pai, nos torna seres humanos seus filhos, através do crer em Jesus. Então, quando o ser humano crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como dono de sua vida, seu guia, aí ele é salvo. Diz João 1,12, mas a todos quantos o receberam, no caso a Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o Filho de Deus é aquele que crê em Jesus, que faz de Jesus o dono da sua vida e o segue e o ama. Este é o Filho de Deus, conforme eu vou falar aqui nesta aula. Lembra da história do Felipe e do Paulinho? Deus é como o casal Rubens e Luísa. Ele tem um filho natural, que é Deus Filho, que é Jesus, mas ele quis ter bilhões de filhos. E estes bilhões de filhos ele adotou por meio da cruz do seu filho Jesus, da morte do seu filho Jesus. E aí ele teve e tem bilhões de filhos humanos. Só que
Agora, olhando do nosso lado, seres humanos, nós não sabemos ser filhos deste Pai, deste Deus. Nós fomos adotados. Como é ser filho? Veja bem, quando o Pai nos adotou, por meio da morte de Jesus, Ele queria que todos nós ficássemos parecidos com seu Filho Jesus. Então, o modelo é Jesus. Veja, cada um continua com a sua personalidade, como pessoa, em ser humano, indivíduo. Mas o Pai quer que todos nós fiquemos parecidos com Jesus. Como é que Ele faz isto em nós? Como é que nós aprendemos a ser filhos de Deus Pai? Aí entra a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Lembra que eu falei para você que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho? Que o Espírito Santo é exalado do Pai e do Filho? Da mesma forma, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para nos tornar filhos e nos fazer filhos na prática. Na prática, é por isso que o Espírito Santo que vem a nós é tanto o Espírito do Pai quanto o Espírito de Jesus. E ele vem a nós, veio no dia de Pentecostes, Atos 2, vem a nós para nos tornar filhos. E na prática nos ensinar o que é isso. Veja o texto de Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, que significa Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento para que também participemos da sua glória. Algumas verdades aqui. Primeiro, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso é muito importante. Só quem é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, é filho de Deus. Então ele vem para nos guiar, ele vem para nos ensinar. Segundo, o Espírito Santo não coloca em nós o medo de Deus, para nos escravizar a regras de comportamento. Quando o Espírito Santo vem, ele não coloca na gente, vou ter medo de Deus, Deus vai me castigar, qualquer coisa errada que eu fizer, Deus vai mandar lenha em cima de mim. Deus vai mandar a vara em cima de mim. Não. O Espírito Santo vem para não colocar medo em nossa vida. O Espírito Santo vem para dizer, você não vai ficar submetido a regras de comportamento. Tem que fazer isso, não posso fazer aquilo. Tal coisa é obrigado eu fazer. Não. O Espírito Santo não vem para nos escravizar a regras de comportamento para a gente ficar com medo de Deus nos castigar o tempo todo quando a gente errar em alguma coisa. Não. Ele não veio para nos trazer medo. Terceiro, o Espírito Santo nos torna filhos, ensinando-nos a tratar Deus como Abba, Pai. A palavra Abba era a palavra que naquele tempo, em aramaico, a língua de Jesus, o filho falava para o pai na cozinha, na sala, Abba, paizinho, pai querido. É esse o sentido de Abba. É pai, paizinho, querido. No Nordeste, o painho. Né? E é esse o sentido. Assim, o Espírito Santo nos ensina a tratar Deus como Abba, nosso pai. Então nós temos em Deus um pai bondoso, um pai gracioso, um pai que perdoa pecados, um pai que nos abraça, um pai que nos consola quando a gente estiver mal, quando a gente estiver em aflição.
Quarto, somos filhos e herdeiros de Deus, o Pai. Então, nós, como filhos, temos direito a tudo que é de Deus. E o que é de Deus? Todas as coisas. Portanto, nós somos, como filhos, donos de todas as coisas. Somos e seremos com clareza no futuro. E se somos filhos de Deus Pai, nós somos irmãos do Deus Filho, de Jesus. Somos irmãos de Jesus. Ele nos trata como irmãos queridos. Assim, nós somos acolhidos na família. O Espírito Santo nos ensina a ser filhos. O Pai nos adotou e Jesus é nosso irmão, aquele por quem nós fomos adotados. Quinto, a vida agora é de sofrimento. A vida agora não é de mar de rosa, só coisa boa, não. Agora a vida é um pouco de sofrimento. Por quê? Porque isso é treinamento. Mas, agora, depois nós receberemos a glória. Sofrimento aqui, gente, é por conta de sermos de Jesus, não é por conta de nossos pecados, não. Sofrimento contra o pecado é outra coisa. Aqui os sofrimentos, as dificuldades são porque servimos a Cristo. Sobre o fato de agora sermos filhos e termos o Espírito a nos guiar, veja Hebreus 12, a partir do verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Nossos pais humanos nos disciplinavam por curtos períodos, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para nosso bem. Para que, preste atenção agora, participemos da sua santidade. Então, por Jesus, você é filho de Deus Pai. Agora, tudo o que lhe acontece aqui é uma disciplina, é um treinamento liderado pelo Espírito Santo na sua vida. Para quê? Para que você se pareça com Jesus, para que você participe da santidade de Deus, para que você vá ficando cada vez mais parecido com o próprio Deus. Então, toda a nossa vida, isso envolve tudo, doença, dificuldade, problemas familiares, desemprego e um monte de coisa, e coisas boas também, como família legal, amizades boas, crescimento, tudo é uma forma de Deus nos treinar, nos disciplinar para ficarmos parecidos com Jesus e fazermos parte de sua santidade. O Espírito Santo vai usar dificuldades para você crescer. O que isso significa para mim? Se você é um seguidor de Jesus, você já é filho e você já entrou no processo de ficar parecido com Jesus. Você já está nesse processo. Portanto, melhore. Seu grande professor é o Espírito Santo. Siga a orientação dele. E veja bem, o Espírito Santo vai usar algumas coisas para falar conosco. Ele vai usar a Bíblia. Então você deve estudar a Bíblia, deve ler a Bíblia. Lá está a revelação de Deus para você. Ele vai usar a sua igreja, se você faz parte de uma comunidade. Ele vai usar a sua igreja para isso. Pessoas vão lhe aconselhar para o bem, pessoas vão orar por você. Você vai também fazer o bem para os outros. E ele vai usar também a sua razão. Então você vai pensar, você vai discernir nas questões, você vai tomar decisões meditadas, planejadas, e isso é ação, ele vai usar a sua razão. Ou seja, o Espírito Santo também conversa diretamente com você. Ele vai usar amigos, mas ele também fala diretamente com você. Se você estiver com algum problema, alguma dificuldade, ore. Peça a Deus orientação. E aqui eu faço um desafio para você, algo muito simples. De repente você está aí com um problema, ou sofrendo com uma doença, ou algo que está te incomodando, está fazendo você ficar triste. Escreva uma carta ao Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo, escreva uma carta para ele, ou escreva um e-mail
para ele. Ou um WhatsApp, mande uma mensagem de WhatsApp para o Espírito Santo. Claro que você não vai enviar para ninguém, né? Porque se você enviar, corre o risco de cair lá para o governo do Estado do Espírito Santo, não é? Você não vai enviar para ninguém. Mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo já leu. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo é que te levou a escrever essa mensagem. E isso é lindo. O Espírito Santo está conosco, está nos guiando. O Espírito Santo é Deus conosco. Ele está em nós. Ele saiu do céu e veio agora se juntar a cada um de nós, a cada um dos filhos de Deus, para nos ajudar e para nos abençoar. Inscreva-se no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e no meu blog. Deixe seus comentários e até a nona aula. Tchau!